Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. E a partir desse bloco a gente vai falar sobre um assunto que não está diretamente relacionado ao mercado imobiliário, mas que nos traz aqui porque nos remete a uma situação que acontecia em Joinville, especificamente no passado. A Joinville é reconhecida, né, a Manchester catarinense, porque existem indústrias, né, multinacionais, né, aqui na cidade, e com isso atraía muitos executivos, né, que atuam nacionalmente, até internacionalmente. E um dos grandes empecilhos, e o que a história nos conta, é que anteriormente esses empresários eles vinham trabalhar durante a semana e nos finais de semana eles acabam voltando para as suas cidades de origem. Muitos de São Paulo, muitos, sei lá, do Rio de Janeiro, do interior de São Paulo, de Belo Horizonte, enfim, de qualquer local do país, das grandes cidades especialmente, né? E aí o que acontece? A grande justificativa até então é que a cidade não tinha uma estrutura para isso. Então, o que nos remete também algumas situações que algumas empresas começaram a se instalar em Joinville e região também por esse mesmo motivo, porque a cidade começou a demonstrar a estrutura que esse tipo de empresário, esse tipo de executivo buscava para que ele pudesse vir com a família morar na região. Então, o assunto desse bloco do programa, a partir desse bloco, a gente vai falar sobre educação. E para tanto, a gente recebe aqui a Esther Pessoa e a Liliane Constantini, que representam a Cori International School, que é justamente isso, né? Uma escola internacional que consegue trazer então essa novidade, que não é tão novidade assim, né? Mas que consegue trazer e dar essa garantia para o público, né? Dos executivos, principalmente, para morar na nossa cidade com essa segurança em relação à educação dos filhos. Primeiro, queria dar boas-vindas. Esther, boas-vindas. A Liliane, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada a você pelo convite. É uma satisfação para nós. Começando com a Liliane, né, que é essa gestora pedagógica da Cori, o que eu falei, você acredita que é mais ou menos isso que realmente aconteceu com a cidade, com a nossa região? É isso sim, Wagner. Nós temos, né, e pela experiência que nós temos na escola, ano após ano, o número de pessoas que procura Joinville vindo de outros estados, agora Santa Catarina está muito em evidência em termos de mercado imobiliário, inclusive, né? Sim. E vindo, enfim, de outros estados e nós temos uma demanda grande vinda de outros países também. Muitas das famílias que nos procuram vêm para Joinville considerando que é uma cidade excelente para se morar, com uma excelente qualidade de vida, que é muito bem centralizada, não é? Nós aqui temos o privilégio de estarmos muito próximos de Florianópolis, muito próximos de Curitiba, com um litoral imenso e um crescimento muito grande, né? Um exponencial grande aí no mercado imobiliário e de indústria também. E no nosso caso, nós ouvimos muitas vezes que eles escolhem Joinville em função de ter aqui uma escola internacional, uma escola de qualidade e que ao mesmo tempo tem as raízes brasileiras, né? Então, muitas das famílias fazem uma pesquisa de escolas e aí, entendendo a nossa escola em especial, decidem optar por morar em Joinville. Muito bem, eu queria fazer essa introdução primeiro para as pessoas entenderem por que o Wagner chamou o pessoal da Cori, se não tem a ver com o mercado imobiliário, mas para poder contextualizar mesmo, né? E chamar, porque muitas vezes, uma das primeiras entrevistas que eu fiz aqui foi com um empresário do ramo imobiliário, que ele trabalhou em grandes indústrias aqui da nossa região, da nossa cidade especificamente, e ele enxergou um pouco disso, que o mercado, o empresário fazia isso mesmo, o executivo fazia isso mesmo, né? Porque eu perguntei por que agora, só agora que começam a surgir os imóveis de alto padrão? Porque antes as pessoas não ficavam aqui, agora devido também ao crescimento das grandes cidades, elas acabam querendo migrar, mas aí precisa ter a estrutura que eles têm lá, né? Até, eu lembro que nos anos 90, início dos anos 2000, até tinha shoppings aqui que foram abertos com lojas de grife e tal, assim, mas as pessoas não compravam aqui, elas iam para Curitiba, iam para São Paulo, porque elas não ficavam aqui para isso. Então, agora que a gente fez essa introdução, eu queria falar um pouco com a Esther, para você contar para a gente como é que
começou esse seu relacionamento com a Core? Como é que você foi convidada? Qual é a sua experiência? Queria que você contasse um pouco disso para a gente também. Em 2018, eu participei de um processo seletivo da Core. A escola estava abrindo o Early Years, né, educação infantil, tinha uma turma piloto e iriam abrir, né, expandir o setor no ano seguinte. Aí a escola fez todo um processo seletivo e eu tinha muito interesse já na escola, né, pelo tipo de pedagogia que a escola pratica, por ser uma escola que possibilita aos professores estudar, se aprimorar, se desenvolver. E aí participei do processo e tive a grata satisfação de ser convidada a fazer parte da equipe. E me juntei à escola em 2019 como professora na educação infantil e desde então lá permaneço, desde 2023 na coordenação, 2024 na verdade, na coordenação pedagógica do setor. E esse ano particularmente tem as novidades desse teu setor, né? Estamos num ano bem especial. O setor do Early Years, então, iniciou em 2018 com uma turma. No ano seguinte, a gente ampliou para 3 e o setor foi crescendo. Fomos recebendo crianças cada vez mais novas. Desde o ano passado, a gente recebe bebês a partir dos 4 meses. E nós já tínhamos um espaço muito bom, que nos atendia bem, mas com a demanda de crescimento e também à medida que a gente foi aprimorando algumas questões em relação à metodologia, algumas escolhas que fomos fazendo, surgiu a necessidade de um novo espaço e foi algo que a professora Liliane, o Omar, o conselho olharam com muito cuidado desde o início. E aí esse ano então nós estamos inaugurando um novo espaço, um espaço que foi todo pensado e desenhado para atender a educação infantil, com a participação, né, claro, brilhante da equipe de arquitetura, mas também com o olhar nosso, corpo docente, equipe pedagógica. Então, cada mínima coisa, cada móvel, cada brinquedo, cada janela, cada porta foi pensada tendo um propósito que favoreça a prática pedagógica que a gente desenvolve com as crianças. Então, cada mínimo detalhe do espaço foi feito pensando nas crianças. Até usando como exemplo a Maria Clara, né, minha filha, acho que parece ser difícil se adaptar um pouco na escola. As crianças chegam, parece que está em casa. Vocês sentem isso também, assim, no dia a dia? Criança, aquele receio de deixar a criança ali e aí pai chorando, criança chorando. Isso minimiza um pouco quando o ambiente favorece? Sim, com certeza. Claro que adaptação escolar é sempre um processo sensível, né? Tanto para a criança quanto para a família, às vezes mais para a família do que para a criança, né? Mas quando a criança chega num espaço que é convidativo, que é acolhedor, que tem área externa, né? Espaço, área verde, um espaço que favorece a autonomia. Então, é um espaço onde a criança pode fazer escolhas, onde ela dá conta de fazer coisas sozinhas, né? Um exemplo bem simples, assim, agora nesse novo espaço, o refeitório é exclusivo das crianças pequenas. Então, o buffet é na altura delas, todas as cadeiras são na altura delas, e essa foi uma das coisas que eles gostaram muito quando a gente foi para lá, né? Da autonomia do poder olhar, se servir, escolher. E a gente percebeu até algumas crianças comendo melhor porque elas podiam fazer as próprias escolhas de uma forma mais autônoma, né? Claro, elas já tinham escolha antes, mas era mais mediada pelo adulto. Então, todo esse espaço que favorece que a criança já se sinta em casa, né? Ajuda também nesse processo, com certeza. Por elas mesmas, né? Fazer por elas mesmas. A gente está tendo um desafio específico agora que é do ir embora. Então, a gente tem algumas famílias com dificuldade para ir embora, porque tem que ficar brincando mais um pouco. Né? Aí as famílias ficam por ali também brincando um pouquinho no parquinho, no gramado, com as crianças. O professor Esther contou um pouco, professor Liliane, queria que você contasse também a tua história em relação ao instituto e à escola especificamente. Eu venho na educação desde 1988, um outro século aí, né? Era de menor ainda. Era. Mas chegando em Joinville, eu trabalhava na rede estadual. Depois disso, eu passei a praticar, né, trabalhar na rede privada e fui convidada para ingressar à Escola Internacional, então ainda a Sociesc, em 2013, quando a escola abriu o ensino médio. Então, nós temos o programa internacional. Naquele ano, eu entrei com experiência para trabalhar com o ensino médio, né? Pela experiência que eu já vinha de vestibular e outras práticas.
nós então tivemos o credencial, né, do IB naquele ano, em 2013, e eu comecei como professora então lá. Eu já vinha com experiência de vice-direção, de coordenação em outro estado onde eu morava, no estado do Paraná, e aqui em Joinville também. E aí mais tarde eu assumi a coordenação então do Middle School, mais tarde incorporei a coordenação do Upper School, e a direção da escola, a gestão pedagógica, eu assumi em 2023, aqui na Corey, né? Então, é uma história que também conta um pouco de o quanto, de certa forma, é cativante, porque você se mantém lá, né? Sim. Porque poderia ser uma coisa assim, vem uma pessoa, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra. Não, vocês entraram e vocês se mantêm até hoje. Sim, né? nós temos, né, professora Esther, o princípio de que as pessoas lá dentro conhecem as coisas lá de dentro, e nós trabalhamos muito com capacitações, nós estudamos demais. Então, para pensar em linha de sucessão, nós pensamos primeiramente nas nossas pessoas, né? Em função de todo esse estudo, de todo esse aprimoramento, da internalização da nossa metodologia, do pertencer à escola. E realmente, né, tanto a professora Esther, quanto eu, quanto muitos dos meus colegas, nós escolhemos trabalhar na Corey, porque pelo nosso propósito em termos de educação, pelo que a gente acredita em termos de ensino-aprendizagem. E com o passar do tempo e com a nossa experiência, não é, professora, nós percebemos que isso só se consolida, né? Então, entrando na Corey, depois de tantos anos que eu já tinha de trabalho, né? A professora Esther é bem mais jovem, mas eu percebi uma metodologia na qual eu acredito que dá autonomia para o estudante, seja da primeira infância, as nossas crianças, até os adolescentes e os jovens, e que prepara, né, para esse mundo que está aí, né, num processo de ensino-aprendizagem muito consolidado, em termos de pessoa também, né? Prepara para a liderança, prepara para enfrentar desafios. E nós, acreditando em todo esse propósito, trabalhamos bastante em prol disso, né? E aí vem, então, a linha de sucessão. As nossas pessoas acabam assumindo as determinadas funções. Professora Esther também teve experiências anteriores? Sim, já trabalhava na educação infantil há um bom tempo, na rede privada, tanto em escolas com ensino bilíngue quanto ensino regular, né? Já tinha essas experiências prévias. É que eu ia perguntar se vocês acreditam que isso um dia possa ser possível para uma rede pública, por exemplo, algo como é aplicado na Corey especificamente. Claro que sim. Falta muito para isso? Está muito distante? Eu acho que depende muito das pessoas que administram a rede pública, né? Nós sabemos que a possibilidade há. Existem pessoas excelentes na rede pública que pensam muito em educação, que têm muito propósito com a educação. Talvez, e o que falte, não falo de Joinville, né? Eu falo de modo geral, é um investimento nas pessoas, é capacitação, é um investimento nas escolas, é trazer o propósito da educação para cada vez mais perto das pessoas, né? Ser professor ou qualquer pessoa que trabalhe com a educação precisa trazer uma humanidade muito grande também, além do educar, né? Você trabalha com a pessoa, né? E a gente diz, enfim, né, uma frase bastante batida, mas o professor é aquele que forma todas as profissões, né? Enfim, com outras palavras, mas é isso, e é isso, né? Então, o professor entendendo o grande papel que ele tem na transformação da humanidade, né? Porque tudo começa na escola. É possível, sim, é possível. Então, depende muito do poder público acreditar nisso, querer investir nisso, né? Nós sabemos que Joinville, em especial, está num patamar bastante alto em termos de educação, e a gente lê muito sobre isso, e nós temos convivência também com o setor municipal, né? E tem se mostrado excepcional na formação aí das crianças. Então, isso prova, né, que é possível, sim. Uma metodologia como a nossa, né, nós falamos em IB, então, que é uma metodologia internacional, International Baccalaureate,
É claro que depende de muito mais investimento, né, do poder público, mas isso não impede, tendo, enfim, esse selo ou não, que a educação tenha qualidade, né? O que se precisa realmente, como eu disse, é um investimento na capacitação dos professores, é um investimento nas pessoas, é um investimento na profissão para resgatar todo o valor que o professor tem, para que cada vez mais pessoas queiram trabalhar com a educação, porque isso, infelizmente, nós estamos perdendo. Sim. Né? É muito difícil você perceber hoje pessoas que queiram trabalhar com a educação, que tenham um propósito, né, de trabalhar com ensino-aprendizagem. Então, a meu ver, isso é o principal ponto onde nós precisamos investir. E, professor Esther, é diferente, né? A gente é bem comum, né? Meus irmãos são professores, por exemplo, e eles, a vida inteira deles, eles ouviram assim, mas o senhor ou a senhora é só professor ou faz alguma coisa? Sim, né? eu já ouvi isso. Então, assim, é interessante essa segurança de ter uma escola que investe, que sabe que o professor precisa ter um tempo, que tem uma remuneração mais adequada para as necessidades. Isso reflete diretamente nos alunos, né? Com certeza. E se a gente for pensar específico na minha realidade como professora de educação infantil, né, não são todas as instituições, não são todas as pessoas que entendem que educação é sério desde os primeiros meses de vida, né? Às vezes existe essa ideia de que é só cuidar, é só brincar com a criança. E a nossa escola tem uma compreensão muito grande de que educação é um assunto muito sério, do começo até o final da vida, né? Então, desde a educação dos nossos bebês, os nossos estudantes mais crianças, adolescentes, e até nós mesmos, professores, a nossa comunidade escolar, as famílias, né? E a possibilidade dos professores de terem tempo para estudar, para planejar, né? Para aprimorar a sua prática, tudo isso sem dúvida tem um impacto imenso na qualidade do serviço que é oferecido para as crianças, para os adolescentes que estão ali. Muito bem, a gente vai precisar ir para um rápido intervalo, mas na sequência a gente vai bater mais papo, né, com a professora Esther e a professora Liliane sobre o Instituto CORE, a CORE International School, para falar um pouco mais sobre essa questão da educação diferenciada que proporciona aí atingir um público que até então a cidade acabava não atingindo, então de forma muito bacana, né? Muito em nível internacional, a gente consegue ter isso hoje em Joinville. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais. Pode morar.